Capítulo 3º. Do relator. Artigo 169. Compete ao relator. Inciso 1º. Presidir a todos os atos do processo, exceto os que se realizam em sessão, podendo delegar a juiz competência para quaisquer atos instrutórios e diligências. Inciso 2º. Resolver as questões incidentes, cuja decisão não competir ao tribunal por algum de seus órgãos. Inciso 3º. Processar as habilitações, incidentes e restauração de autos. Inciso 4º. Processar as exceções opostas. Inciso 5º. Processar e julgar o pedido de assistência judiciária, ressalvada a competência do primeiro vice-presidente. Inciso 6º. Ordenar à autoridade competente a soltura de réu preso. Alínea A. Quando verificar que, pendente recurso por ele interposto, já sofreu prisão por tempo igual ao da pena que foi condenado, sem prejuízo do julgamento. Alínea B. Quando for absolutória a decisão. Alínea C. Sempre que, por qualquer motivo, cessar a causa da prisão. Inciso 7º. Requisitar os autos originais, quando julgar necessário. Inciso 8º. Indeferir, liminarmente, as revisões criminais. Alínea A. Quando for incompetente o tribunal, ou o pedido for reiteração de outro, salvo se fundado em novas provas. Alínea B. Quando julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça, a requisição dos autos originais. Inciso 9º. Determinar as diligências necessárias à instrução do pedido de revisão criminal, quando entender que o defeito na instrução não se deveu ao próprio requerente. Inciso 10. Indeferir de plano petições iniciais de ações da competência originária do tribunal. Inciso 12. Determinar a pensação ou desapensação de autos. Inciso 13. Mandar ouvir o Ministério Público, nos casos previstos em lei, devendo requisitar os autos se houver excesso do prazo de vista, sem prejuízo da posterior juntada do parecer. Se a lei processual não dispuser de modo diverso, o prazo de vista será de 15 dias. Inciso 14. Fiscalizar o pagamento de impostos, taxas, custas e emolumentos, propondo, ao órgão competente do tribunal, a glosa das custas excessivas. Inciso 15. Lançar, nos autos, o relatório escrito, quando for o caso, no prazo de 30 dias, inclusive nos pedidos de revisão criminal, determinando, a seguir, a remessa dos autos ao revisor. Inciso 16. Encaminhar os autos à secretaria com relatório, depois de elaborar o voto, no prazo de 30 dias depois da conclusão. Inciso 17. Receber, ou rejeitar, quando manifestamente inepta, a queixa ou a denúncia, nos processos de competência originária do tribunal. Alínea A. Determinar o arquivamento da representação, dos inquéritos, das conclusões das comissões parlamentares, ou de outras peças informativas, quando requerer o Ministério Público, ou submeter a decisão do órgão competente do tribunal. Alínea B. Decretar a extinção da punibilidade, nos casos previstos em lei. Inciso 18. Pedir dia para que o tribunal delibere sobre o recebimento, a rejeição da denúncia, ou da queixa-crime, ou a improcedência da acusação, se a decisão não depender de outras provas. Inciso 19. Examinar a legalidade da prisão em flagrante. Inciso 26. Inciso 20. Admitir assistente nos processos criminais de competência do tribunal. Inciso 21. Presidir as audiências de que tratam os artigos 76 e 89 da Lei nº 9.099, de 26 de nove de 95, submetendo posteriormente a transação, ou a suspensão do processo à deliberação do órgão julgador. Inciso 22.
decidir sobre a produção de prova, ou a realização de diligência. Inciso 23. Levar o processo à mesa, antes do relatório, para julgamento de incidentes por ele, ou pelas partes suscitados. Inciso 24. Ordenar, em mandado de segurança, ao despachar a inicial, ou posteriormente, até o julgamento, a suspensão do ato, que deu motivo ao pedido, quando relevante o fundamento, e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, em caso de concessão. Inciso 25. Decretar, nos mandados de segurança, a perempção ou a caducidade da medida liminar, exemplo ofício, ou a requerimento do Ministério Público, nos casos previstos em lei. Inciso 27. Ordenar a citação de terceiros para integrarem a lide. Inciso 28. Admitir litisconsortes, assistentes e terceiros interessados. Inciso 29. Realizar tudo o que for necessário ao processamento dos feitos de competência originária do tribunal, e dos que subirem em grau de recurso. Inciso 30. Preencher o memorando de merecimento. Inciso 31. Homologar desistências, acordos, renúncias e transações em recursos, se for o caso, e em ações de competência originária do tribunal. Inciso 33. Propor à Câmara, ou ao grupo seja submetido a julgamento pelas turmas, ou pelo grupo incidente de uniformização da jurisprudência do Tribunal de Justiça, o incidente de resolução de demandas repetitivas, ou o incidente de assunção de competência. Inciso 34. Observar as hipóteses legais e regimentais de tramitação preferencial de ações e recursos. Inciso 35. Priorizar a tramitação e o julgamento de ações, processos ou recursos incidentes, observadas as preferências estabelecidas em leis, e quando envolver interesses coletivos, transindividuais e difusos. Inciso 36. Comunicar, à primeira vice-presidência, a constatação de demandas individuais repetitivas, em cumprimento ao artigo 139, inciso 10, do Código de Processo Civil. Inciso 38. Não conhecer do recurso ao pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, observado o disposto no parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil. Inciso 39. Negar ou dar provimento ao recurso, quando houver jurisprudência dominante acerca do tema no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça com relação, respectivamente, às matérias constitucional e infraconstitucional, e deste tribunal. Inciso 40. Decidir o mandado de segurança quando for manifestamente inadmissível, intempestivo, infundado, prejudicado ou improcedente, ou quando se conformar com súmula ou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, ou deste tribunal, ou as confrontar. Inciso 41. Decidir o habeas corpus quando for manifestamente inadmissível, infundado, prejudicado ou improcedente, ou se conformar com súmula ou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, ou deste tribunal, ou as confrontar. Inciso 42. Determinar, constatado vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, a realização ou a renovação do ato processual, no próprio tribunal, ou em primeiro grau de jurisdição, intimadas as partes. Inciso 43. Decidir as habilitações incidentes, e os conflitos de competência, e de jurisdição quando sua decisão, se fundar em súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, e deste tribunal, em tese firmada em julgamento de casos repetitivos, em incidente de assunção de competência, e em jurisprudência dominante deste tribunal. OBS.
As férias coletivas foram suprimidas pela Emenda Regimental número 02/05, de 12 de 5 de 05. Artigo 170. O relatório nos autos, que deve conter a exposição sucinta da matéria controvertida pelas partes, e da que, de ofício, possa vir a ser objeto de julgamento, é exigido. Inciso 1º. Nos processos de natureza civil, nos termos do artigo 931 do Código de Processo Civil. Inciso 2º. Nos desaforamentos, nos pedidos de revisão criminal, nas apelações criminais, e nos embargos infringentes, e de nulidade opostos nessas apelações. Inciso 5º. Nos processos e recursos administrativos de competência do órgão especial. Parágrafo 1º. O relatório poderá ser resumido, restrito a preliminar de manifesta relevância, limitando-se a esta matéria sustentação oral. Parágrafo 2º. Na hipótese do INC, 5º, a Secretaria expedirá, em caráter reservado, cópias do relatório, e de peças indicadas pelo relator para distribuição aos componentes do órgão julgador. Artigo 171. Ao relator do acórdão compete: inciso 1º. Determinar a remessa dos autos à distribuição, quando forem opostos e recebidos embargos infringentes, e de nulidade. Inciso 2º. Relatar os recursos regimentais interpostos dos seus despachos. Inciso 3º. Relatar, independentemente de nova distribuição, os embargos de declaração opostos aos acórdãos que lavrar. Capítulo 4. Do revisor. Artigo 172. A revisão das apelações e revisões criminais. Artigo 173. Salvo quando o desembargador funcionar na seção do órgão fracionário como substituto, para completar o quorum de julgamento, o revisor será o que seguir ao relator na ordem decrescente de antiguidade, seguindo-se ao mais moderno mais antigo. Parágrafo 1º. No órgão especial o revisor será da mesma seção do relator. Parágrafo 3º. Compete ao revisor: inciso 1º. Sugerir ao relator medidas ordinárias do processo que tenham sido omitidas. Inciso 2º. Confirmar, completar ou retificar o relatório. Inciso 3º. Pedir dia para julgamento.